para esse dia. Glória a Deus. Já podíamos encerrar o culto e ir para casa glorificando ao Senhor por esta palavra. Amém? Glória a Deus. Eu quero também ler um texto bíblico e trazer uma breve palavra. Aquele que pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus, fique de pé. Vamos ler o texto lá em Deuteronômio, capítulo 34, no hebraico é Devarim. Devarim. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 a seguir. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos. Eu te faço vê-la com os teus olhos. Porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o Senhor o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Glória a Deus. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e nós nos rendemos perante ela. E pedimos, Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra nesta noite. Abençoa as nossas vidas, Pai, nós precisamos do Senhor. Abre, Senhor, o entendimento de cada um, trazendo a luz da Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. O Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja adorado para sempre. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Observe que o texto, por algumas vezes, menciona que o próprio Deus falou com Moisés. O próprio Deus mostrou a Moisés a terra. O próprio Deus dizendo a Moisés o que iria acontecer, o que Moisés teria que fazer. O próprio Deus participando na vida de Moisés. E agora, nesse texto, nós encontramos o final da vida de Moisés. É o fim da vida de Moisés, e nós encontramos Deus falando com Moisés, participando da vida de Moisés no final da sua vida. E não foi apenas no final. Nós encontramos Moisés, um bebezinho, num cesto de junco, lançado no rio Nilo, e descendo o rio Nilo até a princesa filha de Faraó encontrar aquele bebezinho. Por uma providência do Eterno, Moisés foi parar, aquela criança foi parar nas mãos da princesa do Egito e foi criado no Egito.
Então nós podemos concluir na palavra de Deus que Deus participou na vida de Moisés no começo, meio e fim. E não é diferente hoje. O Senhor está contemplando a cada um de nós, a nossa trajetória, a nossa caminhada, e o Senhor sabe qual é o último dia da minha vida, da sua vida, de nossas vidas. Existem algumas questões ou alguns limites que nós precisamos conhecer. E esse é o tema da mensagem nesta noite. Os limites que precisamos conhecer. Existem alguns limites que precisamos conhecer. Quando lemos o texto, nós encontramos Deus participando do final da vida de Moisés. No contexto das Sagradas Escrituras, nós observamos Deus no início, meio e fim da vida de Moisés. Chega um momento muito importante na vida de Moisés, e ele foi avisado que estava próximo daquele momento, de modo que reuniu todo o povo e profetizou sobre eles as bênçãos. Moisés declarou as bênçãos sobre todo o povo, e é interessante o capítulo 33 de Devarim, de Deuteronômio, porque Moisés cita nome por nome e ministra a bênção sobre cada nome, sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada tribo. Moisés, ele se ocupa, aos 120 anos de idade, ele se ocupa a abençoar toda a nação de Israel. Moisés se ocupa a abençoar a todo o povo, a toda a nação, ministrando bênçãos sobre a vida de cada um, fazendo questão de citar nomes por nome. É interessante isso no capítulo 33 de Devarim, que Moisés ministra as bênçãos. No capítulo 34, nós lemos o dia tão esperado que Moisés já estava sabendo que iria acontecer. Presta atenção, porque diferente de mim, de você, Moisés sabia o dia em que ele ia morrer. Diferente de mim e de você, que Deus não revelou para mim qual o dia que eu irei descer à sepultura. E eu tenho certeza que Deus também não revelou para nenhum de vocês aqui qual dia que vocês irão descer à sepultura, irão morrer. Mas nós encontramos no capítulo 31 de Devarim, Deuteronômio, o versículo 2, Moisés declarando, dizendo assim: olha, o Senhor me disse, o Senhor me avisou, que eu não entrarei, não passarei além do Jordão. No capítulo 31 de Devarim, versículo 2, o Senhor avisa para Moisés que ele não iria passar além do Jordão. E é interessante que quando Moisés diz isso, ele já estava com 120 anos de idade. E ele diz assim: olha, hoje eu tenho 120 anos de idade, e o Senhor me avisou que eu não passarei o Jordão. E é interessante que diz o texto que Moisés chama a Josué sem nenhum constrangimento, sem nenhuma uma fagulha de inveja, sem nenhum tipo de constrangimento. Moisés chama Josué, o abençoa e diz para ele assim: olha, é tu que vai guiar o povo do Senhor além do Jordão, porque eu não passarei o Jordão, mas o Senhor te escolheu para esse ofício. O texto do capítulo 32 diz que o Eterno falou com Moisés, e Moisés declarou a todo o povo de Israel que ele não passaria o Jordão. No capítulo 34, nós encontramos Deus dizendo para Moisés assim: olha, Moisés, vai até o Monte Nebo, porque o teu limite é até o Monte Nebo. Lá no Monte Nebo é o teu limite. Então Moisés já sabia que ele iria morrer no cume do Monte Nebo. Agora imagine se nós soubéssemos o dia em que iríamos morrer.
Algumas pessoas aí iria pensar logo, eu aproveitaria tudo que eu teria a possibilidade de aproveitar nessa vida. Muitas pessoas diriam isso. Eu vou morrer amanhã, então eu não vou nem dormir hoje. Eu vou aproveitar até o último minuto da minha vida. É tão interessante na vida desse grande profeta do Senhor, Moisés, que o equilíbrio que ele tem, mesmo sabendo que iria morrer, que não iria passar o Monte Nebo, mesmo sabendo que o limite era o Monte Nebo, o equilíbrio emocional e espiritual de Moisés se mantém em uma estrutura invejável, que nos faz pensar, que nos faz analisar, será que teríamos um equilíbrio espiritual de tal forma, como falou a pastora Elisama aqui, será que o nosso equilíbrio espiritual é o mesmo nos cultos de quinta-feira para os cultos de domingo, nos cultos durante a semana? Porque é interessante que Moisés já sabia qual era o seu limite, porque o próprio Deus havia revelado o limite para ele, e ele se mantém fiel, ele se mantém íntegro, ele se mantém na presença de Deus, ele se mantém na direção do eterno. Ele chama Yehoshua Josué e abençoa Josué. Qualquer um outro teria inveja, qualquer um outro queria dar o troco, qualquer uma outra pessoa ficaria invejoso, mas Moisés era um homem escolhido por Deus, que já sabia o limite, que era o Monte Nebo, e ele se mantém na sua integridade, no seu equilíbrio espiritual, e isso serve como ensinamento para mim e para você nesta noite. Quantas vezes nós perdemos o equilíbrio e nem sabemos se iremos acordar amanhã? Quantas vezes nós perdemos o equilíbrio e nem sabemos, será que vale a pena perder o equilíbrio? Quantas pessoas perderam o equilíbrio em um dia e cometeram atrocidades ou coisas que não deveriam ter praticado, e na manhã seguinte não conseguiram acordar porque teve um infarto fulminante? Quantas pessoas que perderam o equilíbrio e não tiveram a chance de retornar, de voltar atrás e pedir perdão? Quantas pessoas perderam o equilíbrio sem saber a certeza de que teria uma nova chance no dia seguinte, e perderam o equilíbrio e não tiveram a vantagem de retornar e fazer novamente? E é interessante que Moisés sabia o dia em que ele ia morrer, o limite da vida dele, do seu ministério. E é interessante que Moisés não se posiciona como um líder invejoso, um líder possessivo, como que se fosse dele aquele povo. Observe que Moisés chama Josué e diz para ele assim: olha, o Senhor te escolheu para guiar o povo dele. Bendito seja o teu nome para sempre. O Senhor te escolheu para guiar o povo dele. O Senhor te escolheu para entrar na terra que Ele prometeu que daria ao seu povo, e tu serás o líder que o Senhor escolheu. Tu vai me substituir, Josué. Agora você imagina o diálogo entre Moisés, o homem que ia morrer, e o homem que iria substituir o grande líder. Imagine a cara de Josué recebendo aquela mensagem e recebendo a oração de Moisés, impondo as mãos sobre ele, orando e ministrando a bênção sobre a vida dele. E Moisés sobe no Monte Nebo, e diz o texto bíblico que ali o próprio Deus o sepultou. E ninguém sabe aonde que Deus sepultou o corpo de Moisés. Eu não vou falar todos os limites que eu escrevi aqui no meu sermão, mas eu vou destacar pelo menos um. Um dos limites que nós precisamos entender é que foi Deus quem nos vocacionou.
Diga comigo, foi Deus que nos vocacionou. Guarde isso no seu coração. Foi Deus quem nos vocacionou. Esse é um limite que nós precisamos todos os dias colocar isso em pauta em nossas vidas e parar e pensar e avaliar. Foi Deus que nos vocacionou. Quando nós pensamos assim, isso significa que o mérito é todo dele, para ele, por ele. Bendito seja o Eterno para sempre. Foi ele que vocacionou. Então o mérito é dele. Era essa a intenção de Moshe, foi essa a expressão que Moshe revelou ali naquele episódio. Não foi de mim mesmo. Quem sou eu? Eu estava lá, eu tenho certeza que Moisés trouxe isso à tona. Eu estava lá no deserto de Midian, apacentando as ovelhas que não eram minhas, eram de Jetro. E eu vim apacentar as ovelhas que é do Senhor, também não são minhas, são do Senhor, porque o mérito é dele. Moisés é apenas um canal, o mérito é o Senhor, você é apenas um canal que o Senhor irá usar para fazer coisas grandes, para operar sinais e maravilhas, para marcar essa geração através da tua vida. Mas não se esqueça desse limite. Foi Deus quem vocacionou você, foi Deus quem vocacionou a mim, e nós não podemos esquecer que fomos vocacionados por Deus. O contrário disso, encheríamos os nossos corações de orgulho, como fez Satã, o inimigo de Deus e meu e seu. Um dos limites que nós precisamos parar e aprender e refletir e guardar os nossos corações é que foi Deus quem nos vocacionou. O mérito é dele. A vocação é algo que nasce no coração de Deus. A vocação é algo que nasce no coração de Deus. E Deus acompanha, e Deus cuida, e Deus guarda, e Deus realiza, e Deus finaliza. O mérito é todo dele. Quantos estão comigo, diga amém. O mérito é todo dele. Eu e você somos apenas um instrumento, apenas um canal apenas. Um instrumento que precisa de um músico para tocar. Eu e você somos assim. Eu não posso encher o meu coração de orgulho imaginando que algo seja meu. Absolutamente não. E Moisés foi criado com essa configuração. Ele foge do Egito, vai para o deserto de Midian. 40 anos ele apacenta ovelhas que não eram dele. A única coisa que ele obteve de Jetro, do seu sogro, foi a esposa e alguns filhos. Moisés não tinha ovelhas, Moisés não tinha riquezas, Moisés não tinha absolutamente nada, mas ele tinha algo que nasceu no coração de Deus, que era a sua vocação, a sua chamada. Nasce no coração de Deus a vocação de um homem e de uma mulher, nasce no coração de Deus, e Deus acompanha, Deus faz acontecer, é Deus que opera, é Deus que está junto, no começo, meio e fim. O Eterno se fará presente, o Eterno fará maravilhas. Quantos podem reconhecer isso? Diga glória a Deus. Todos os feitos gloriosos que Moisés operou veio do Eterno. Todo o ministério de Moshe foi baseado em milagres, sinais, maravilhas, coisas poderosas. Como diz o texto, nunca houve um tão grande profeta como Moshe. O projeto começou no coração de Deus. E os limites para que possamos entender que o texto revela é que nós fomos vocacionados por Deus
Você não está aqui por você mesmo. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. Você não está vivo por você mesmo. Você está vivo porque a mão do Eterno tem guardado a tua vida e tem conduzido a tua vida até aqui. O inimigo, ele nos odeia, a ponto do salmista revelar dizendo: olha, se não fora o Senhor, os inimigos já teriam nos engolidos vivos. Mas existe um limite que nós precisamos entender, é que nós fomos vocacionados por Deus. E eu quero resumir o segundo limite que nós precisamos entender. O versículo 9 do capítulo 34 de Devarim diz assim, Deuteronômio 34, verso 9: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Qual é o segundo limite que nós precisamos conhecer? Não somos insubstituíveis. Olhe para você mesmo, diga isso para você. Não sou insubstituível. Por isso nós não podemos nos comportar como o último biscoito do pacote. Porque Deus sempre terá alguém no seu plano, no seu projeto, para poder substituir a quem quer que ele seja substituído. Deus revela a Moisés o fim da sua trajetória, o limite que era o Monte Nebo, e Deus também impulsiona Moisés para orar por Josué. Imagine comigo como que acontece quando alguém é substituído em uma empresa. O que acontece quando alguém é substituído em uma empresa? Em um departamento? Eu já fui substituído. Eu vou ficar num contexto igreja, eu já fui substituído. Ou eu já substituí alguém. E aquela pessoa em que eu estava substituindo não ficou bem comigo. Depois que eu fui obedecendo uma autoridade espiritual, assumi aquele cargo, aquela função. Aquela pessoa que eu substituí não ficou bem comigo. Teve casos que nunca mais falou comigo. Mas eu estava fazendo aquilo que eu estava sendo convocado a fazer. É tão interessante a vida de Moisés, o equilíbrio emocional de Moisés e espiritual de Moisés. Ele nos ensina, o texto bíblico, a entendermos que nós não somos insubstituíveis. Chegará o dia que Deus irá substituir a nós. E Ele é soberano, diga glória a Deus. Chegará o dia em que o Senhor irá me substituir. Chegará o dia que a voz desse pregador vai se calar. E Deus com toda certeza terá alguém para substituir a voz. Porque até aqui o Senhor tem, de uma forma tão incrível, tão magnífica, para que a sua igreja permaneça, para que a sua obra permaneça. Olhe para você nesta noite, você não é insubstituível. Então seja fiel, mantenha o seu equilíbrio espiritual, faça o melhor de você, entendendo que amanhã pode ser um limite para o seu ministério. E Deus Ele precisa saber de mim e de você, a qualidade do nosso serviço, a qualidade do nosso trabalho, a qualidade daquilo que fizemos para Deus. Porque se amanhã for o dia do meu limite ou do seu limite, o que você fez até aqui vai contar muito ou menos. Se amanhã for o dia do nosso limite, o que eu fiz, o que você fez, pode contar muito ao teu favor ou não. Observe que o texto de 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, já
fazendo uma ponte homilética para o contexto da igreja. O apóstolo Paulo escreve acerca do galardão da igreja, das nossas obras. O apóstolo Paulo destaca obras com valor de feno, de madeira, de pedras preciosas, de prata, de ouro, que serão passados pelo fogo no tribunal de Cristo. Aí você começa a imaginar uma madeira passando no fogo. O que acontece com a madeira? Ela vira pó, ela não sobra nada. Você começa a imaginar um feixe de feno passando pelo fogo, não dura 5 minutos. O contrário das pedras, da prata e do ouro. Eu não sou insubstituível. Eu preciso conviver com isso todos os dias em mim. Eu quero que você conviva com esta palavra, soando ao teu ouvido todos os dias, que você não é o cara, que você não é a melhor, que você não é insubstituível, que Deus sempre tem um Josué para colocar no seu lugar. Deus nunca vai faltar para Deus um Josué. Josué foi preparado há muito tempo para aquele momento. Observe que o texto diz que logo que Moisés morreu, logo que Moisés desapareceu no Monte Nebo, ninguém mais achou ele, Josué falava com a autoridade de Moisés, porque a graça, a unção de Deus, a vocação estava sobre a vida dele. E o texto diz que ele foi cheio do espírito de sabedoria. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Aí eu pergunto para você, se Moisés ficasse enciumado, iria mudar alguma coisa? Com Deus é mais ou menos assim. Aceita que vai doer menos. Quantos estão entendendo? Amém. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, deixa a visitante aí. Olhe para mim aqui. Observe uma coisa, queridos. Eu estou finalizando já passei 7 minutos. Nós precisamos classificar todos os dias a qualidade do nosso serviço a Deus. Procurar saber todos os dias se estamos fazendo de fato a vontade do Eterno. Procurarmos saber se nós estamos agradando a Deus a tal ponto de dar a segurança ao Eterno de saber o dia em que você vai morrer. Será que Deus teria a segurança de dizer para você, como ele teve a coragem de dizer para Moisés, você vai morrer tal dia, Moisés? Queridos, isso é comunhão. Queridos, isso é íntima comunhão. Deus revelou para Moisés algo que ele oculta e ocultou até hoje a todos os demais. Ninguém sabe o dia que vai morrer. O texto diz que Moisés tinha 120 anos de idade, mas o texto se importa em classificar que ele não perdeu o seu vigor e não ficou cego. Moisés enxergava muito bem, e ele não perdeu o seu vigor. 120 anos de idade. Bendito seja o Senhor para sempre. Isso é importante para nós entendermos nessa noite. É importante para nós avaliarmos o conceito espiritual do nosso relacionamento com Deus. Algumas pessoas ralam a sua vida inteira, sem saber os últimos dias da vida,
E eles ainda estão na dúvida aí se serve a Deus ou se não serve a Deus. Deus teve a coragem de dizer para Moisés assim: olha, Moisés, eu vou te levar até o Monte Nebo, um monte alto, que dá para ver toda a planície, de fato dá para ver toda a planície de Israel, dá para ver aonde situa cada tribo, onde se situará cada tribo. E Deus diz assim: olha, eu vou te levar, Moisés, está vendo aquilo lá? Ali vai ficar Dan, ali daquele outro lado vai ficar Judá, ali daquele outro lado vai ficar Naftali, Benjamim, Manassés. E Moisés está olhando aquilo, e Deus, o texto diz que Deus mostrou para ele. O texto diz que o único homem que Deus falava face a face era Moisés. Foi o único homem que Deus falava face a face com ele. Você começa já a imaginar comigo, eu e você imaginando numa forma metafórica, Deus e Moisés no Monte Nebo, não a maneira que Deus escolheu para se revelar a Moisés. Acredito eu que numa figura humana, para que o ser humano possa entender, porque não dá para entender a majestade de Deus, porque somos incapazes. João escreve em Apocalipse os olhos como chama de fogo, uma coisa extremamente assustadora. Mas Deus, de uma forma que Moisés pudesse ficar confortável com ele, eu acredito assim, você pode pensar do jeito que você quiser. No Monte Nebo, Deus mostra tudo. Dali a alguns minutos, Moisés iria morrer. Era muito mais importante para Moisés estar com Deus do que estar neste mundo. Você está me entendendo? Diga amém. Era muito mais importante para Moisés, era isso que palpitava no seu coração, era isso que ardia no seu coração, era estar com o Eterno e deixar este mundo, ainda que ele era uma grande liderança, um homem muito respeitado, uma grande liderança espiritual. Moisés demonstra ali um grande equilíbrio de segurança, dizendo assim: estarei contigo, Senhor, para sempre. Tem pessoas que estão tão apegadas com este mundo que não conseguem encontrar forças para servir ao Eterno. Eu quero com esta palavra animar o teu coração e dizer para você: olha, levanta, sacode a poeira, você não é insubstituível. Deus já preparou muitas pessoas para substituir muitas pessoas nesses dias. Naquele dia Deus estava substituindo Moisés. E hoje Deus já substituiu muitos personagens. Se você for procurar aí, fazer uma busca, fazer uma investigação, muitos homens e mulheres crentes. Já viu aquela expressão: mas fulano era tão crente, como que Deus levou tão cedo? Eu tenho certeza que apesar de Moisés ter 120 anos de idade, o texto diz que ele enxergava bem e tinha vigor. Alguns pensaram assim: mas Moisés ainda estava tão forte ainda, como que Deus resolve levar? Olhe para mim aqui. Muitas pessoas hoje foram substituídas. E quem sabe amanhã Deus vai me substituir ou substituir você. Será que nós estamos com equilíbrio espiritual à medida que possa agradar o Criador? Será que nós temos uma estrutura espiritual à medida que possa agradar a Deus e Ele possa substituir a nós com honra? Moisés se importou aos 120 anos de idade, diz o texto, do capítulo 31 até o 34 de Devarim. Moisés se importou em convocar todo o povo, ler a Torá perante eles
aplicar a Torá para eles. Moisés já sabia, já ardia no seu coração: eu vou para os céus com o Eterno, dia tal no Monte Nebo. E ele lê a Torá, ele ensina a Torá, ele aplica a Torá que ele mesmo escreveu ao povo. E apresenta Josué ao povo, dizendo: é este, para que ninguém tenha dúvida. Moisés era um homem experiente, olha aqui para mim, eu estou encerrando. Para que não fique dúvida a ninguém, este Josué, Yehoshua no hebraico, é o homem que Deus escolheu para me substituir. Não tem ninguém igual a ele. Fique de pé, por favor. Eu quero parar aqui nesses 2 limites. Os demais eu prego em outro dia. Curva a sua cabeça, Pai.